Bom, gente, boa noite. Eu sou Henrique Rodrigues, escritor e gestor cultural, diretor aqui do Instituto Caminhos da Palavra, e a gente vai conversar hoje com a Paula Novaes. E, enfim, é um primeiro encontro para a gente conhecer um pouco mais a nossa vencedora, porque o Prêmio Caminhos de Literatura, né, esse formato de prêmio literário, ele é um pouco diferente. Ele começa, né, um trabalho, quando muitos prêmios estão encerrando, que é quando dá o resultado, o nosso é o contrário, ele está começando. O prêmio ele é voltado para pessoas que nunca publicaram um romance, e a premiação é justamente a publicação por uma editora bacana, que geralmente não aceita originais e que abraça e diz assim: vocês descobriram essa obra, então eu vou apostar nessa obra. Esse formato, né, foi muito conhecido por um outro prêmio do qual eu cuidei durante muitos anos e que, por coincidência, revelou vários autores, entre eles Débora Ferraz. Débora Ferraz foi vencedora do Prêmio Sesc de Literatura, do qual eu cuidei durante muitos anos, e que a Débora já está aí com uma carreira, lançou livro novo há pouco tempo, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Então, esse formato ele é muito interessante, porque ele é para ajudar autores que estão começando, justamente porque a gente sabe que começar uma carreira literária é muito difícil. Ainda que hoje seja relativamente fácil você fazer uma edição particular, uma tiragem pequena, entrar na grande cadeia do livro, com um livro que entre no circuito, que seja distribuído, que vá para as livrarias, isso é muito difícil. Então, esse formato de prêmio ele serve para isso. A gente está na segunda edição. A primeira edição do ano passado do prêmio revelou esse romance aqui, chamado Mãezinha, que foi um romance da Isabela Cristo, uma autora do Pará, uma médica que mora em São Paulo. E uma coisa importante que dá credibilidade para esse formato de prêmio é que as obras são avaliadas protegidas por anonimato. Ou seja, quando a Paula fez a inscrição dela, ela mandou para o prêmio só o arquivo com o texto. Então, as pessoas que foram avaliar, por exemplo, o Tiago e a Débora, eles pegaram aquele catatal de livro e foram ler aquilo, não sabendo quem escreveu, de onde veio, se é homem, se é mulher, se é novo, velho, seminovo, seminova. Então, isso faz com que a premiação se dê unicamente pela qualidade do texto, que, no fim das contas, tem que ser o grande critério para você premiar um texto literário. Né? Aí a gente vê agora as brigas dos grandes prêmios, né, do Jabuti, dos outros e tal. Acontece muito porque também, sabe, são para obras já publicadas, então entra também a influência dessas pessoas, quem são essas pessoas, e que influência elas têm no meio literário. Isso, no nosso caso, não acontece porque quem está se inscrevendo não sabe quem vai avaliar. A gente muda as comissões todos os anos, e quem está avaliando não sabe quem fez aquele livro. Então, a gente pode começar ouvindo um pouquinho Paula Novaes, para a gente conhecer quem está aqui chegando agora e não conhece muito a Paula. Acho que muita gente conhece, mas também tem quem não conheça. Eu queria ouvir de você um pouquinho como é que a literatura chegou na sua vida, como é que você se descobriu escritora, até chegar na escrita desse romance. Você já tem um livro de contos, pela Urutau, que foi como você começou. Então, diz aí para a gente essa sua trajetória na literatura até agora. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Tô surpresa porque
Achei que estariam meus amigos, minha família só aqui, mas estou vendo que tem outras pessoas e fico muito feliz com o interesse pelo meu livro. Eu sou formada em Direito, sou advogada, me formei na UERJ, no Rio de Janeiro, na faculdade pública, com muito orgulho. E eu sempre fui uma criança leitora, uma adolescente leitora. A minha família de Minas, que está aqui, eu sou radicada no Rio de Janeiro, mas a minha família toda é de Minas. Eu sempre tive assim, à disposição na casa do meu avô, da minha tia, muitos livros. Assim, eu me lembro de ter começado a ler o Saramago na estante da minha tia, Maria Novaes, que deve estar aqui agora, e que é professora também de português. Minha tia Maria Helena também é professora de português. Então, assim, sempre foi... a linguagem sempre foi um interesse na minha família. Mas eu gostava de escrever redação, esse tipo de coisa, poesia, diário, cartão, carta para todo mundo. Mas eu fui fazer direito, né, que é uma carreira também de humanas, que também tenta estruturar o mundo pela linguagem de uma forma positiva, né, mas eu acabei, em 2017, meu pai faleceu, eu tive um processo de luto bem difícil, bem agudo, e eu acabei indo para análise e comecei a procurar assim novas formas assim de me expressar, de entrar em contato com algumas coisas que ficaram um pouco adormecidas assim. E aí, pelas mãos de uma amiga, assim, sempre as amigas, né? E o livro fala muito dessa força transformadora da amizade. Uma amiga me chamou para fazer uma oficina de contos e de escrita criativa. Eu fui em 2018 na Casa Contexto, aqui no Rio, e comecei a escrever. E foi assim, foi libertador, foi uma... eu acho que, se não me engano, a Lígia Fagundes Telles, uma vez eu ouvi ela falando assim da vocação, né? Que vem do latim, do vocare, né? Do chamado. E eu senti que eu tinha chegado nesse momento, assim, de encontrar minha vocação mesmo, uma vocação que veio um pouco tardiamente, mas eu tentei também, de certa forma, buscar suprir, assim, o fato de não ter vindo das letras, de não ter tido uma formação exatamente nessa área. Então, fiz muitas oficinas com o Leonardo Villaforte, com o Fabrício Corsaletti, com o Julian Fuchs, a Bruna Weber, de poesia também, a Nara Vidal. Eu tenho, assim, eu tive a sorte, assim, de encontrar muitas pessoas maravilhosas e, por fim, agora a Jari Arraes, que realmente, assim, o olhar dela sobre a minha escrita foi muito importante. Eu costumo brincar, alguns que me conhecem aqui já devem ter me ouvido fazer essa brincadeira, assim, que tem um filme com a Meryl Streep, que é sobre a Florence Foster Jenkins, que é uma pessoa que queria ser cantora de ópera e ela ia montava espetáculos de ópera e ela achava que ela cantava muito bem e ela cantava terrivelmente. Então, assim, eu me perguntava, será que eu sou essa pessoa que acha que sabe escrever e não sabe, está querendo ser escritora? Então, assim, esses primeiros textos que a gente submete a um grupo, né, eu ia com muita timidez, assim, e aí eu comecei a mandar, né, para alguns concursos, assim, de crônica, de conto. Mandei para o concurso da União Brasileira de Escritores, aí fiquei em terceiro lugar no prêmio Ana Maria Martins, depois no prêmio Ruth Guimarães de crônica, e aí submeti alguns contos que eu achava melhores, assim, uns nem tanto, né, para a editora Urutau. E foi uma felicidade, assim, quando meu livro foi escolhido numa chamada que eles fizeram. E tive uma acolhida boa, uma tiragem pequena, mas tive uma acolhida boa entre os amigos, as pessoas gostaram, me comentaram, vinham comentar, às vezes, assim, falavam, olha, minha mãe leu, minha mãe adorou. E eu acho que isso ela
veio falar comigo, olha, eu li para minha mãe no hospital. E esse é o tipo de coisa que me deixa muito feliz, porque quando eu comecei a escrever, eu criei um Instagram, não nem botava o meu nome. Criei um perfil chamado Procurando Prosa, porque eu tinha um pouco de constrangimento, assim, de me apresentar como escritora. E Procurando Prosa, eu acho que é isso, é estabelecer essa conversa, essa ponte pela palavra, né? Então, que eu acho que é uma coisa que a gente está muito... É muito necessário hoje, né? A gente voltar a se comunicar, estabelecer os laços pela palavra. Então, e aí veio a pandemia e trancada em casa, né? Eu tenho 2 filhas e fiquei mesmo preocupada com isso, assim, um certo medo, né? E uma coisa muito nova. E aí eu comecei a escrever uns contos, assim, e levei para a oficina do Fabrício Corsaletti, que na época eu fazia, e ele falou, olha, eu acho que aí tem coisa, pensa isso, não dá para falar mais e tal. E eram 3 contos diferentes, assim, um deles ganhou corpo e foi adiante, que é a história da Nerissa, que foi muito modificada do início, né, do primeiro conto. Os outros 2 contos entram no romance, mas de forma mais colateral, assim, e e aí eu comecei a desenvolver o romance em 2022. Foi muito bom ter escrito a quente, porque eu acho que, como aconteceu com todo mundo, com muitas pessoas, eu sublimei muitas coisas que eu vivi e que eu não lembrava. Se eu não tivesse anotado, arquivado, eu teria esquecido. E então foi muito importante, assim, eu ter começado a escrita naquela época. E, e aí também guardei muitas notícias, né? Mas às vezes acontece o contrário. Você imagina uma situação, você imagina uma coisa, depois você pensa assim, será que isso existe? Foi assim que o romance nasceu. O título me veio assim, quando eu estava escrevendo, se não me engano, o 5º capítulo. Esses dias passou por mim um poema do Drummond. O Drummond foi o primeiro, acho que, o poeta que eu me apaixonei, assim, né? E eu li muito, na pandemia, eu li muito Sentimento do Mundo. E tem um verso dele que ele fala: o mundo é feito mesmo de cimento armado. E esses dias esse poema passou por mim de novo. Então eu acho que tem muito isso, né? A gente tem essa bagagem que vai se sedimentando e a gente tem esses amores, essa filiação literária, que são essas coisas que vão ficando dentro da gente e que um dia emergem, né, quando a gente está escrevendo. Tem muito planejamento na minha escrita, eu pesquiso, eu leio muito, eu penso muito antes de escrever, mas tem coisas que, de fato, só surgem no momento da escrita, e às vezes alguma coisa a gente vai entender depois da escrita, quando coloca o ponto final, né? E não para de acontecer isso, eu acho que isso é o mais mágico da escrita. Então, foi mais ou menos assim. E aí, quando veio o anúncio do Caminhos de Literatura, eu fiquei muito feliz, porque coincidiu com a segunda edição, né? Coincidiu com a finalização, depois de 3 anos e meio de escrita. E aí, eu não esperava, porque eu acompanho a trajetória do Henrique, acompanhei o Prêmio Sesc, e então, assim, fiquei, quando eu soube que quando o Henrique me disse, eu realmente não tive palavras, assim, eu chorei, não acreditava, porque é uma alegria, né? Uma editora, assim, maravilhosa. Então, estou muito contente de estar aqui falando com vocês e espero que a escrita se complete com a leitura de todos que estão aqui. Muita gente, na época da pandemia, falou que os escritores iam publicar muito e iam escrever muito. Na verdade, não aconteceu muito assim, não. O que aconteceu foi muita gente bloqueada, lutando para sobreviver, lutando para pagar as contas, e achava-se assim, a gente vai ficar um tempo em casa, escritores vão produzir muito. Não, ficou todo mundo adoentado também.
vendo pessoas próximas morrer, vendo pessoas do seu entorno ficando doente. Então, esse tipo de situação foi muito, muito ruim para a produção literária. E aí, nesse sentido, muita gente vem dizendo que, às vezes, é preciso de um tempo para que determinado trauma coletivo seja representado nas artes. Isso eu ouvi muito, muito na produção norte-americana em função do 11 de setembro, né, na época, a gente, olha, é preciso um tempo para pensar como isso vai entrar representado no cinema, na literatura, e de fato, foram necessários alguns anos, e talvez agora a gente comece a entender, e é muito provável que o seu livro entre nessa chave de leitura, né, sobre o luto da pandemia e a busca do outro, né, a busca da alteridade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de construção do livro e essa procura do outro, nesse outro que é tão bem representado ali pela Alzira, né? E que, enfim, a questão da amizade e da mão estendida, né? Que torna a vida menos difícil de ser vivida. Queria que você falasse sobre esse processo. Realmente, Henrique, eu acho que é uma chave de leitura. Essa conexão com a alteridade é uma boa chave de leitura. Porque a Alzira, apesar dela não ser a protagonista ser a Nerissa, a Alzira é uma grande homenagem que eu fiz às minhas amigas, né? Ela não é nenhuma amiga minha em específico, mas ela tem uma mistura de coisas muito boas que as amizades me trouxeram, assim. A Nerissa é uma menina muito obediente, um pouco neurótica, talvez, eu diria, assim, muito presa. Ela é muito jovem, mas a Alzira é muito, apesar de ser mais velha, ela é muito mais livre que a Nerissa. Porque uma coisa que eu sempre pensei é no tempo como um lugar. Às vezes é muito comum que se fale, né, que depois da Revolução dos Costumes, que as coisas todas mudaram, mas não é assim, né? A história ela não caminha de modo uniforme em todos os lugares. Então, o tempo ele opera, as mudanças nos costumes se operam de forma diferente. A Alzira ela é uma pessoa muito livre por natureza. Ela tem muito senso de si, apesar dela ser uma pessoa que bota muitas coisas para baixo do tapete e tal. Então, ela tem essa coisa de puxar a Nerissa para a vida, de tirar a Nerissa de um lugar de sofrimento, E eu acho que, apesar do pano de fundo ser a pandemia, não é só sobre isso. É uma coisa que eu pensei muito escrevendo isso, e passando muito tempo depois que eu escrevi, eu li Yoga, do Emmanuel Carrère, e ele fala de um conceito que é um conceito militar, que chama profundidade estratégica, que é a possibilidade que um país em guerra tem para recuar, a distância que ele tem para recuar. E eu penso que essas grandes tragédias, seja a pandemia, seja a violência urbana, essas coisas que colhem a gente num determinado momento da vida, uma morte de uma pessoa muito importante e com quem a gente tem uma história muito constitutiva da gente, elas escolhem a gente mais ou menos dependendo dessa profundidade estratégica que a gente tem. E a Nerissa, ela não tinha, nem do ponto de vista afetivo, nem social. Ela tinha acabado de vir para o Rio de Janeiro, ela estava se entendendo nessa cidade. Então, foi preciso que ela encontrasse a Alzira para ter essa nova chance, né, de descobrir de se redescobrir, de romper um pouco com essa obediência limitante e que leva a gente para um ressentimento, para muitos processos mentais, assim, de pensar e repensar. E também
como não poderia deixar de ser, a Nerissa também traz coisas para a Alzira. Ela também é muito importante para ela. Ela faz ela pensar sobre coisas, porque uma é muito mental e a outra é muito corporal. Uma remói, rumina, a outra não, a outra é mais solar, é da vida. Então, esse tipo de encontro costuma ser muito benfazejo, né, para quem tem essas questões, né? Um puxa o outro para o outro puxa o outro mais para o corpo, para a natureza, para fora. Então, eu acho que para mim, é uma das chaves de leitura do livro. Então, eu acho que, embora seja um livro passado nesse período, ele não é sobre isso. Então, eu diria que... Você me perguntou assim, sobre a elaboração, né? Eu acho que... Mas também, apesar de eu ter escrito a quente, ali, como eu disse, anotando as coisas, eu também acho importante isso, também ler relembrando o que aconteceu na pandemia, porque é uma coisa que marcou a vida de muitas pessoas, foram muitos mortos. Então, assim, tentei não puxar muito para isso, porque a vida é difícil, a Alzira é uma pessoa muito solar. Eu acho que, apesar de não ser essa chave de leitura, eu acho importante a gente lembrar em respeito às pessoas que se foram, e que eu acho que é um período que a gente não pode esquecer nem apagar, mas que, ao mesmo tempo, não acho que seja um livro suíço. É um livro sobre esse processo de reencontro das duas, e que a Alzira traz esse aspecto solar para o livro, e que eu escolhi a primeira pessoa como voz narrativa porque eu acho que o olhar dela, da Nerissa, sobre a Alzira, o livro é narrado pela Nerissa, ilumina a Alzira e faz com que a gente veja esse lado positivo dela. Não que a Nerissa não tenha críticas, como toda amizade tem suas dificuldades, mas eu acho que isso foi importante, essa escolha de voz narrativa, para que pudéssemos conhecer a Alzira pelos olhos da Nerissa. O Henrique falou que durante a quarentena a gente tinha muito temor de que os próximos livros que fossem surgindo no cenário literário, né, só falassem sobre o assunto, e eu acho que é muito importante a gente refletir sobre a quarentena, mas havia um certo temor de que os livros eles fossem se aproximar um pouco daqueles livros ali dos anos 2000, do começo dos anos 2000, em que homens escreviam sobre a procura do romance, refletindo esse lugar de fala tão privilegiado, né, do homem nos seus 40 anos, branco, heterossexual, enfim, e falando dessas questões infinitas de serem homens, né? E quando eu comecei a ler os livros do prêmio, alguns que foram enviados para nós, havia, assim, esse recorte. E quando eu bati o olho no teu livro, eu pensei, esse livro, tratando justamente da quarentena, fazendo a gente queimar a língua, ele é tudo o que não correspondia àquilo que a gente estava esperando. Então, esse eu acho que é de largada um grande mérito do teu livro, sabe? Curiosamente, essa era a surpresa que eu tinha te dito, né? Porque nos bastidores a gente começou a conversar, né? Até adquirir o livro dela aqui, o Ambidestra, né? Fiquei curioso com a carreira dela, né? Ela já é uma contista, né? E o teu livro foi um dos 2 livros que foram unânimes na minha leitura e na de Débora Ferraz. Porque cada banca tem o seu sistema, né, de seleção. Queria desde já agradecer ao Henrique, né, por essa lembrança, ter chamado nós dois, né, nos juntamos a um time muito seleto. Seu livro foi lido por escritores de grande gabarito, e aqui eu me coloco um pouco como coadjuvante nesse grupo de escritores, que tem a Débora Ferraz, o Rodrigo Casarim, né, grande leitor,
grande escritor também, cronista, escreve bastante sobre o ato de ler, né? E a Marcela Dantes também, que é uma senhora escritora. Dizer assim que, para parabenizar o Henrique, né? Parabenizar você já, parabenizar o Henrique também pela condução do prêmio, que está se tornando cada vez mais uma referência, né? Na revelação de grandes talentos da nossa literatura, né? Começou com a Isabela Cristo, eu adquiri Mãezinha, né? O livro dela que foi publicado pela Dublinense. Tenho certeza que o seu vai receber um tratamento VIP na editora do ROSP, que é um senhor editor. Essa surpresa de que vai ser publicado na Angola, no JAC, é maravilhosa, festejamos muito essa notícia. Não sei se vamos nos encontrar, Débora, eu e você, na Fliporto, que é pertinho daqui, né? A gente está na Paraíba. Mas vou provocar o Henrique Rodrigues para chamar, para de repente conversar com o pessoal da curadoria da Fli Paraíba e da Flic, que são aqui em João Pessoa, em Campina Grande, ver se a gente consegue fazer uma mesa com ela aqui em João Pessoa e lá em Campina Grande. Certeza que teu livro tem uma carreira de sucesso, aí você fala com muita propriedade do seu projeto. Isso é notável, Tem muita consciência literária. Adorei você reconhecer o papel da escrita criativa nesse processo, porque nós somos da escrita criativa, né, Débora e eu, e havia, até anos atrás, uma resistência muito grande do público em torno da escrita criativa, que era lorota, ou que era golpe. Temos uma prova aqui de que não é um esquema de pirâmide, gente, é talento e desenvolvimento técnico, porque eu acho que isso também salta aos olhos quando a gente começou a ler teu livro. O domínio técnico que você tem. Eu sei que cada banca tem seu método para ler, mas o meu e de Débora foi o seguinte: a gente começava lendo as primeiras páginas do romance, né? De cara, já havia alguns romances que você não sentia tanta consistência, né? Eu disse ao Henrique Rodrigues, olha, Henrique, tem aqui no meio TCC, tem alguns romances que não parecem romances, sabe? E de cara o teu se revelou muito mais além disso, né? E logo foi parar na nossa pasta de ler mais para frente, né? Porque curioso também, eu não sei nem se o Henrique revelou esse detalhe, mas por algum pormenor, no lote que nos chegou, a minha Débora, o teu não estava, o teu romance não estava, e veio depois. E logo depois que a gente leu, e como te disse, tanto eu quanto Débora tínhamos colocado ele nas nossas listas, né? Tinha o teu e o de outra... E um outro título que, claro, a gente não sabia o nome dos escritores, né? Não sabia sequer o pseudônimo. Eu acho que é mais um mérito desse sistema que o Henrique está implementando para a curadoria do prêmio. A gente não tinha a menor ideia assim, de identidade, de gênero, de nada. Foi isso, a gente colocou ali na pilha de ler adiante. Quando a gente foi ler o livro na íntegra, né? A gente pôde conferir, de fato, esse teu domínio técnico. Ele parte de uma situação, assim, muito... que te faz imergir no romance, um trauma, uma situação muito traumática, muito violenta, né? E, com o passar do tempo, você vai vendo os clímaxes que você vai construindo na narrativa. A personagem da Nerissa, você percebe de cara que ela tem um propósito, ela tem um norte a seguir como personagem no romance, né? E tudo que foi vindo depois foram surpresas muito agradáveis. Na hora que eu fui deliberar com Débora, a gente teve certeza, assim. Mandamos 10 romances, né, para outra comissão, da Marcela Dantes e do Rodrigo Casarim, mas esses 2 tinham ficado na memória. E quando o Henrique nos perguntou, e aí, tem algum que vocês consideram mais fortes? A gente citou justamente esses 2. E, de feito, Batata, quando saiu o resultado, era esse o romance. Então, eu acho que é indubitável.
geralmente, curadorias de prêmios, né, de júris de prêmios, é um pouco uma conjunção entre a sorte e a competência, porque eu acho que todos os 10 romances que a gente enviou para a subcomissão poderiam tranquilamente ser premiados, mas o fato de todos os olhos terem pousado no seu e destacado o seu, para mim é um absoluto indício da qualidade desse livro. A gente ficou muito feliz quando soube da premiação depois e se ligou imediatamente, olha aí, tá vendo? A gente estava certo. Deu uma sensação boa na gente como júri, sabe? Isso é muito bom, é maravilhoso. O ruim é quando você vota num e ele não vai para a final, né? Bom, acho que me alonguei um pouco demais, vou passar a palavra para a Débora, né, Henrique, para ela complementar um pouco a minha fala. Obrigado, olha, parabéns, estou muito feliz com você. Desejo e tenho certeza que você vai ter uma grande carreira pela frente, uma carreira que no presente já está dizendo a que veio, tá? Um abraço. Muito obrigada, Thiago, muito obrigada. É João Pessoa que rola a Fliparaíba? João Pessoa capital, todo novembro. Então a gente faz uma dobradinha aí, vai João Pessoa, Campina Grande, se for na época do São João, melhor ainda. Pode ser uma boa, hein? Vamos torcer. Primeiro de tudo, eu queria dar os parabéns para Paula, né? Porque assim, eu estou agora no exato lugar físico em que eu tive a primeira leitura do romance, né? Que aqui eu estou meio que no terraço de casa, que é o lugar que eu gosto de vir para ler, né? Especialmente quando é para ler no digital, ler um livro. E eu me lembro que quando eu peguei para ler os livros, eu comecei já pelo Gaiolas de Concreto Armado. Por quê? Primeiro, porque o nome me chamou muita atenção. Segundo, né, porque ele veio, eu acho que ele quase não entrou, né, alguma coisa assim. E aí eu tinha a Van, tinha duas coisas competindo dentro de mim. Uma coisa muito engraçada para quem é jurado de prêmios literários, que tem muitos inscritos, muitos livros para serem lidos, alguns enormes, né? Alguns que só mostram que são, na verdade, uma tese de dissertação, né? Um pouco adiante, depois. Então, assim, a coisa que o jurado, né? Tem mais cuidado de não desprezar um livro bom já de cara, né? Esse já disse logo no título que era um romance que valia a pena ser lido. Essa questão da Gaiolas de Concreto Armado, agora que você falou que veio do Carlos Drummond de Andrade, é engraçado, já de cara eu pensei a flor e a náusea, né? Que uma flor brota no asfalto e que basicamente a Rosa do Povo é meu livro preferido de poemas. Foi o livro que eu li para entrar para fazer o vestibular ou seja, eu li com 16 anos, e desde então, essa mesma cópia me acompanha por todas as mudanças que, né, eu e o Tiago, a gente passou para Rio Grande do Sul, voltar. E aqui, a seleção do júri, ela teve uma coisa muito peculiar, que eu e o Tiago, para quem não sabe, a gente é casado, a gente mora na mesma casa, e muitas vezes a gente lê livros juntos, e lê livros juntos mesmo, assim, de pegar... A gente tem uma velocidade de leitura mais ou menos parecida, então a gente coloca o livro na frente, como quem estivesse vendo uma série, né? E vai passando as páginas, né?
Então, assim, a gente criou a regra de não falar sobre os livros enquanto estivesse lendo os livros. E a gente sabia que o outro estava lendo um livro e não podia comentar para não influenciar a leitura do outro, né? Então, esse foi já o primeiro que eu li, eu fiquei empolgada, né? E aí ele diz, então qual foi o que tu leu primeiro? Eu disse, não vou dizer qual foi que eu li primeiro, porque senão isso vai influenciar a sua leitura. E a gente ficou nessa, ficou um tempo assim, um lendo num canto da casa, outro lendo no outro canto, e voltava assim, e aí, como é que tá? Eu já passei da metade dos livros que eu tinha que ler. Eu ainda estou na metade, e assim por diante, e só na reunião final, né? Que a gente fez praticamente uma reunião formal aqui em pleno domingo no colchão na frente da TV, junto com o cachorro e tudo mais, que a gente começou, né, com as minhas anotações, ele com as dele, a bater quais foram os que, né, e geralmente ficava assim, esse saiu numa terceira leitura, esse saiu na primeira leitura, né? E algumas coisas assim batiam, mas o Gaiolas de Concreto Armado foi realmente só ele mais um outro que ficou assim unânime na lista, que nenhuma leitura segunda, nem terceira, nem quarta eliminou. E eu tinha pensado, na verdade, que além de ser sobre a pandemia, o que, na verdade, foi um dos retratos mais fiéis que eu vi de pandemia, e isso, por mais que não seja sobre isso, é de um peso estupendo, porque a gente vai precisar desses relatos, a gente vai precisar de um retrato disso, né? Nós, como um povo, né? Como um país que passou por isso de uma maneira que só a gente passou. Eu acho que eu gostei muito no livro isso, e eu gostei do jeito como as narrativas elas são tricotadas, né? Essa coisa da amizade, quantos gestos podem ser tão revolucionários quanto a amizade, né? E você vê isso num livro que tem mulheres como protagonista, isso é muito raro. Às vezes tem livros que eu falo para Tiago, nenhuma personagem mulher conversa com outra personagem mulher que não seja falando sobre algum homem. Ou, né, a gente vê isso às vezes em séries, né? Teve uma vez que eu chamei a atenção assim para Tiago, a gente estava vendo uma série da Marvel, assim, disse, olha aí, ó, tem duas personagens, as duas são mulheres, as duas estão na mesma cena, elas estão na mesma cena, mas uma não fala com a outra absolutamente nada, nem bom dia. Parece muito incrível que esses seres míticos chamados mulheres, eles vão ter por dentro as mesmas coisas né, que todo mundo. Mulher também nasceu sem ter pedido, também vai morrer sem saber quando, e também tem desejos e sonhos de o que vai fazer no meio do caminho. Que coisa incrível, né? Então, o teu livro passou por cima de todas essas questões da maneira, e aí falando como um elogio, da maneira mais violenta possível, e é isso, eu também falo demais. Então, eu queria também saber da Paula, inclusive, se ela levou isso em conta, né? Essa coisa de ter duas mulheres amigas, essa coisa da amizade ser esse ato revolucionário numa terra sem colchão de segurança. Nada do que aconteceu aqui hoje eu tinha ficado meio bamba. Tava assim um pouco nervosa, mas agora eu fiquei emocionada mesmo. Porque é muito
dizem que que a escrita se completa com a leitura, e tudo isso que ela falou, perceber que ela percebeu, assim, o que eu consegui transmitir, ela teve a sensibilidade de entender. Enquanto você falava, eu me lembrei de uma passagem que eu falo sobre a diferença de aposta e risco, né? Porque se fala isso que você falou, né, da resiliência, que seja o seu próprio, seja o CEO da sua própria vida, essas coisas todas, né? E tem gente que tem muito pouco esteio para apostar, né? Mas, bem, você me perguntou da amizade, sim, eu pensei muito nisso, porque, de fato, assim, as minhas amizades, e algumas delas estão aqui, Ingrid, minha comadre, madrinha da minha filha, estou vendo a Flávia, estou vendo a Maria Carolina, Ana Carolina, são pessoas transformadoras para mim. Realmente, assim, eu não sei o que seria de mim sem as minhas amigas, assim. E então, assim, para mim isso era muito fundamental que isso acontecesse. Eu sou mãe de 2 meninas, assim, e eu falo muito para elas isso, que os meninos aprendem, são ensinados e aprendem muito cedo a se ocupar de si. E então eu digo muito para elas, assim, entre em contato com a sua feminilidade de uma maneira muito natural, que for, procure sua singularidade nisso, assim, mas não se escravize tendo que fazer a mão toda semana. Procure o seu caminho, assim, e procure as suas amigas e veja o que vocês... aproveite essa companhia, aproveite para conversar, para trocar. Isso, para mim, realmente, assim, eu não posso falar... Eu já ia dar um spoiler aqui, mas assim, eu acho que eu sempre tive isso aqui muito, muito certo, assim, que eu queria que essas 2 pessoas, assim, se tornassem muito importantes uma para a outra, assim, que fossem realmente com todas as diferenças. Isso, porque também isso é muito importante, né? A gente saber que nós não somos perfeitos, os amigos também não serão. A amizade não se constrói em cima disso, mas porque é um laço que se forma exclusivamente sobre o bem-querer. Não é um laço de sangue, não é um laço de trabalho. Você escolhe essas pessoas e você está com essas pessoas porque você quer. Então, se você não cuida desse laço, ele vai se desfazendo. Mas quando ele também é sólido, você passa muito tempo sem ver. Eu tenho 2 amigos meus de infância, assim, são meus amigos desde a escola, o Vitor e a Juliana. A gente às vezes passa períodos longos sem se ver, mas quando a gente encontra, assim, às vezes a gente só manda meme um pro outro, tá tudo bem, aquele humor, né, aquela coisa, e passa um tempo só se mandando meme. Então, para mim, é muito importante isso para mim, de fato, assim, e enaltecer essas mulheres e que isso estivesse presente no livro, assim, eu gosto muito das 2, assim, então, e até é curioso isso, assim, no dia que eu soube, eu não acreditava mesmo, gente, que eu ia ganhar, então, assim, eu fui para me despedir delas, eu fui assim, não vai acontecer, não vai rolar, então, assim, eu vou dar um passeio em Copacabana, vou passar pelas ruas onde elas vivem, vou dar um rolê, era meio véspera do meu aniversário, assim, vou tomar um chopp na Adega Pérola, e vai ser isso, eu vou viver outras coisas agora, e tá tudo bem. Elas vão viver no meu coração, mas vão viver comigo só, ninguém vai conhecer, tá tudo bem. E então, assim, realmente elas são muito importantes para mim. Assim, quero muito que as pessoas possam conhecê-las. É muito legal ouvir isso de você, Débora, e faz lembrar uma coisa que é importante, lembrar para a gente que é do meio literário e também quem não é do meio literário está aqui, vocês entenderem existe um desequilíbrio de gênero muito grande na área dos livros, da literatura especificamente. Homens, tradicionalmente, publicam mais livros, escrevem, publicam mais livros,
mas são as mulheres que sustentam a área do livro. As mulheres leem mais, compram mais livro. Quando tem um clube de leitura, é muito mais mulher do que homem. Aqui nos nossos outros projetos do Instituto, tem mais mulher do que homem. Então, para a gente, tem sido muito importante. A gente ficou muito feliz, porque a gente nunca sabe quem vai vencer. Eu não meto bedelho, né? A Débora e o Thiago sabem, eu não meto bedelho na nenhum processo da seleção. A editora, muito menos. A editora, aliás, a editora nem sabe quem é o júri, eles só sabem quando a gente publica o resultado. Eu não falo para eles, eles acreditam no nosso trabalho e está tudo bem. Então, com essa imparcialidade toda, a gente fica muito feliz, porque mesmo nesses prêmios que são abertos, como o Prêmio Caminhos, tem mais homens inscritos que mulheres, mas a quantidade não significa qualidade. Então, para a gente tem sido legal, foi muito legal descobrir que mais uma mulher ganhou. Eu acho que existe um grande movimento das mulheres que leem, que escrevem e que se apoiam. E assim, não vai dar tempo de a gente entrar aqui nesse aspecto, mas a gente vai falar sobre isso ao longo da sua carreira, quando sair o seu livro, né? Especialmente porque é um livro sobre amizade, sobre a amizade de mulheres, e eu acho que isso vai acabar tendo esse eco também na própria cena literária, como as mulheres têm se ajudado também a ultrapassar uma série de barreiras socio-históricas para existir no geral, e para existir como artistas, como escritoras, né? Porque a gente sabe que tudo que é difícil para o ser humano, para a mulher é mais difícil, inclusive ser artista, ser escritora, né? E a gente nem falou aqui, também você como profissional, mulher mãe, né? E tudo é mais difícil, né? Tendo 2 filhas, e criar a sua obra literária, que requer leitura, pesquisa, tempo. Então, isso para a gente é muito importante, para a gente é muito legal, a gente agradece muito por você ter se inscrito. Agora, Bianca, a gente tem uma participação especial também, né? Porque o júri final não pode estar aqui. Hoje, o Ayrton vai estar com a gente na semana que vem, mas outra pessoa mandou um recado em vídeo para a gente. Você pode botar aí, Bianca? Olá, amigos. Então, chegar à conclusão de que o livro vencedor era o Gaiolas de Concreto Armado foi uma tarefa não muito simples, né? Nunca são simples essas escolhas. Mas o livro se impôs sobre os demais porque a narrativa é realmente muito, muito rica, muito crua, muito visceral, e tem um léxico espetacular, a fluência da prosa dela é uma coisa que pega o leitor e submete o leitor até o final. E tem uma verdade ali, uma verdade que todo mundo viveu durante a pandemia. Tem uma verdade que as pessoas não viveram, mas que podem compartilhar, que é a verdade da crueldade, a crueldade do sexo não consentido, e que é muito convincente e que, embora absolutamente triste, é muito bonito também. É uma autora completa que chega assim arrasando. É um livro vencedor porque tinha que vencer. Da querida Cíntia Moscovitch, que foi do júri final com o Ayrton Souza. Olha, eu vou fazer uma pergunta porque me suscitou muita curiosidade a questão que ela toca de umas corrupções, né? Uma questão com o personagem do Binho, que é um agiota, né? E tem o Celso ali também. Ele fala de algumas tramóias, algumas questões que acontecem por baixo do pano, lavagem de dinheiro, enfim. Eu queria saber como foi o processo de pesquisa disso, porque é uma parte muito interessante, para além dessas questões todas que a gente está falando aqui das personagens, né? Da amizade, da questão da pandemia. Fiquei muito curioso com isso. Eu vou acrescentar essa pergunta, uma outra, de qual área do direito é a área que tu atua, né? Não tem nada a ver com isso. Eu trabalho com direito previdenciário.
Eu sou advogada pública, mas não tive contato com nada disso. Mas, além da questão pandêmica, eu acompanhava os jornais e esses sites e agências de imprensa alternativas, né? O Intercept, a Suma Uma Jornalismo, que fizeram um trabalho muito importante também na pandemia. E acompanhei também, assim, tudo que o Bruno Paz Manso escreve, seja publicado ou na USP, eu também leio, porque eu gosto de me informar por outras fontes, mas eu gosto também de jornal mesmo, né? E eu não falei dele ainda, mas meu marido deve estar me vendo lá da sala, e ele sempre fala uma coisa assim, é muito importante a gente ver jornal local. A gente tem que ver jornal local. Então, assim, a gente sempre vê, aqui no Rio é RJTV, né? Então tem muita coisa assim que eu não vivenciei, tem coisas que eu vivenciei, né? Essas coisas mais corriqueiras, mais banais, assim. Teve um amigo meu que foi sequestrado no Fundão, ele me perguntou assim, fui eu? Aí eu falei assim, não, foi você e foi outra amiga minha, não foi privilégio seu. Então, assim, tem um mix dessas coisas. E então, assim, a grande maioria, assim, é esse mix, assim, de jornal local, esses sites de notícia, podcast também, assim, dos mais bizarros, assim, pistoleiros, assim, tudo isso eu ouvia para pesquisa, esse tipo de coisa. E fui a fundo nessa pesquisa mesmo, assim, alguns artigos que eu fui achando soltos, a UF, a Universidade Federal Fluminense, tem um trabalho grande também de estudo, pesquisa sobre o estudo da violência e tal. Então, assim, é um tema que me mobiliza também, porque eu não vivo nas áreas realmente conflagradas da cidade. Tem uma passagem no livro em que a Nerissa vê um rapaz tomando um tiro de fuzil no peito. Isso eu vi no noticiário local aqui, eu não vi. Mas eu soube, de fato. É um pouco modificado, assim, a notícia que eu vi, ele morreu na porta de uma academia, ele saindo. Então, são coisas, assim, que... Mas eu sempre penso, assim, eu reclamo de coisas muito leves perto do que outras pessoas vivem, assim, isso o tempo todo me incomoda, assim, me faz pensar. Então, assim, eu fui atrás mesmo, foi muito difícil essa parte, porque tem que tornar atrativo, né, uma coisa assim, não pesar muito, não ficar muita informação, muito detalhe, tem que escolher muito bem, pensar muito bem o que faz. Algumas coisas, assim, eu não entendia, não tinha conhecimento, como munição, então eu tive que realmente pesquisar. E foi isso, assim, acho que foi um trabalho, foi a parte que mais me exigiu de pesquisa, sem dúvida, assim. E algumas coisas você imagina, você acha que não existe, aí você vai pesquisar, você vê que existe, é surpreendente, assim. Legal, legal. Tem a Ingrid. Eu sou uma grande admiradora do trabalho da Paula e, por coincidência, sou comadre dela também, então tive alguns acessos privilegiados aí no nosso romance. E eu queria saber da Paula também como foi essa escrita desse Rio de Janeiro, que ela traz tão bem aí para o Gaiolas, né? Que além de uma romancista incrível, ela é uma cronista também de mão cheia, e ela traz um retrato do Rio muito afetivo, e eu queria saber como foi para ela trazer Copacabana para as páginas, como é que foi esse trabalho. Parabéns. Minha comadre, gente, essa é uma das minhas amigas que também me inspiram muito. Eu sou mineira de nascimento, vim para cá bebê ainda, né? Então sempre me dividi
um pouco entre os dois lugares. E então eu acho que eu tenho um pouco um olhar de fora. Eu vivo muito aqui. Eu fui criada no centro do Rio, no bairro de Fátima, que é um bairro que faz divisa ali com Santa Teresa, com a Lapa. É um lugar da cultura do samba, assim. Então frequentava as casas de samba ali. Eu gosto muito disso. Então, assim, eu morava perto da rua Mata Cavalos, que eu não sei se vocês sabem, aparece muito nos romances, né, do Machado de Assis, então que hoje é a Rua do Riachuelo. Então, assim, eu tenho essa coisa com o centro do Rio. E Copacabana eu escolhi porque sabe aquela música, O Rio é uma cidade de cidades misturadas? Eu acho que Copacabana é esse bairro de bairros misturados. Você vê realmente muita coisa em Copacabana, assim, e muito oposto, assim, e andar pelas ruas, e ver as ruas, para mim, sempre foi... Para isso eu não tive, acho que, pesquisar muito, mas, assim, olhar, observar mesmo, a coisa da cultura de boteco também, da comida, assim, eu também quis falar um pouco, porque essa coisa da escassez é uma coisa que pega muito a Nerissa. Então, assim, toda oportunidade dela de comer, ela se refestela, né? Então, isso até foi uma coisa, assim, que a Jaride falou comigo, assim, das questões. Ela falou, mas por que ela come tanto? Assim, essa coisa da comida. Eu falei assim, porque é a fome, né? Assim, ela chega, ela aproveita para comer. Então, assim, nesses lugares, assim... mas tem... eu acho que quem vive no Rio tem dias e dias, né? Tem o dia de encanto, o dia que você ama, e o dia que você... É o credo que delícia, né? É o famoso credo que delícia. Então, eu acho que foi um pouco disso, assim, foi o meu olhar que é um pouco de dentro, um pouco de fora, esse olhar que observa, que gosta, que é um pouco de fora, porque assim, eu na praia eu não sou uma pessoa muito hábil, minhas amigas praianas aqui são testemunhas, então assim, eu tenho um pouco dessa... Isso é um pouco meu, assim, essa coisa da inadequação na praia, que gosta, que acha lindo, mas fica ali meio estranhando, assim. Então, tem coisas minhas e coisas que eu observo nas outras pessoas, assim. E o samba eu tentei homenagear usando umas canções do Noel Rosa. Teve uma parte que eu usei umas letras dele, porque eu fico impressionada como ele já tinha uma visão, assim, muito aguda do Rio de Janeiro, tantos anos antes, assim. A gente vai fazer outros encontros com a Paula mais para frente, de repente, quando o livro entrar na sua fase agora, ele vai entrar na fase de edição, daqui a pouco vai ter uma capa, e aí quando é legal, quando o livro tem uma capa, que ele começa a ter opa, já deixa de ser uma coisa tão imaginada e passa a ser mais palpável aqui. Vale dizer que o Tiago lembrou também um aspecto, enfim, esse papo, assim, nunca dá para a gente falar de todas as facetas de um livro, mas ele lembrou também o trabalho com a linguagem, como a Paula também faz como ela consegue fazer esse trabalho de mashup, assim, de misturar outros registros, né, de WhatsApp, de emoji, de áudio. Ela usa bem esses recursos das nossas diferentes formas de comunicação, como tudo, enfim, uma escritora muito versátil também. E, Paula, bem-vinda, parabéns mais uma vez, a gente fica muito, muito feliz de ter descoberto, além de uma grande escritora, uma pessoa tão legal, tão simpática, tão boa vibe, que eu acho que tem uma grande voz chegando aí para a nossa literatura. Muito, muito obrigado a vocês todos. Se Paula quiser, né,
mandar seus últimos recados aí, diga aí para a gente. Só agradecer a você, Henrique, a Bianca do Instituto, por essa grande oportunidade, assim, realmente, vocês não fazem ideia, assim, de como eu estou feliz de estar aqui, falando com vocês, de ter essa oportunidade, de publicar pela Dublinense, pela Cacimbo. Agradecer a Débora e ao Thiago, que foram, desde o início, assim, super receptivos. A gente, depois que saiu, ele falou comigo pelo direct, e também é muito bom isso que você falou, quando a gente conhece pessoas legais, assim, interessantes, assim, que a gente queira estar perto. Eu sempre falo que essa vocação veio tardiamente, mas veio também para trazer muitos amigos, assim, é isso que eu espero, assim. Então, eu estou muito, muito feliz de conhecer Débora e Thiago, que eu ainda não tinha visto, só falado, assim, por mensagem do Instagram. E agradecer a todo mundo que está aqui, assim, gente, assim, muito obrigada, só tenho a agradecer a todos, assim, que ficaram com a gente aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado, gente, valeu. Viva a literatura, viva a liberdade, fora a censura, viva a liberdade da literatura, e que gaiolas de concreto armado tenha seus leitores, né? Quando parecia que eles iam morar só no seu coração, agora vão morar na cabeça e no coração de muita gente. Para a gente é um prazer fazer parte disso. Henrique, só mais uma coisa, eu esqueci. Sim. Adorei o vídeo da Cíntia, assim, agradeço muito a ela, fiquei muito comovida. Esqueci de falar isso. Muito bom. Obrigado, Paula, obrigado a todos vocês, boa noite, muita felicidade.